Olá, meus amores! Bem-vindos à aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da avaliação bimestral questão por questão, para que não sobrem dúvidas sobre as respostas, ok? Na nossa primeira questão, nós temos uma imagem e a questão pede que a gente identifique a que tipo de procedimento essa imagem se refere. Nessa imagem, nós temos a presença do corpo humano, em que são retiradas células do corpo humano para a placa de Petri, que depois, nessa placa de Petri, vai ser adicionado um outro corpo, aqui marcado por número 2, e só depois retornará para o corpo humano. É claramente um exemplo de terapia gênica. Por que não são os outros? Amores, crossing over acontece na meiose, ok? Se fosse clonagem, não teria o número 2, que é essa presença aqui, ok? Se fosse uma mutação, possivelmente não colocaria na placa, porque a gente identifica mutações já existentes no corpo, a gente não provoca mutações, tá bom? Pelo menos não é para provocar. Não é uma transformação genética, porque a gente nem fala desse termo, né? Transformação genética. Essa transformação genética, ela pode acontecer através de uma terapia, por isso, terapia gênica. E me atrevo a dizer que como é colocado no corpo, depois que as células recebem aqui o vírus, nesse caso, por conta do formato, ela é ex vivo. Porque o encontro da célula com o agente vai acontecer aqui, ó, na placa de Petri, e não no corpo do paciente, ok? Na segunda questão, diz assim, ó, tem uma tirinha de Fernando Gonçalves e ela faz a referência a uma atividade realizada pelo homem. Tem um galo e ele diz assim, ó, a genética criou o super galo. As coisas desnecessárias foram eliminadas. Pernas, cristas, pés, são cotoco. Aí, ao invés de ela vai né? Ela vai botar um ovo e ó, não tem casca. Aí fala assim, é melhor manter a casca do ovo. Essa tirinha faz referência à genética de engenharia genética, onde a gente pode fazer alterações para supostas melhorias, tá bom? Se fosse clonagem, não teria mudança. Tá? Se fosse seleção artificial, seria um cruzamento, tá? Simples, digamos assim, eu escolheria os melhores e colocaria eles para cruzar, ou faria o cruzamento in vitro, mas eu pego sem fazer alteração no corpo. E cruzamento doméstico, gente, que é isso? Hein? Terceira questão. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de restrição. Marque a alternativa que apresente o conceito correto para as enzimas de restrição. Reparar o DNA bacteriano que sofreu mutação deletéria. Oi? Bem, mutação deletéria vem de deletar, mas a gente não usa as enzimas de restrição para reparar DNA bacteriano. Já era. Proteger as bactérias contra o vírus bacteriófagos? De jeito nenhum. Auxiliar no processo de transcrição do RNA mensageiro, esse RNA-M quer dizer RNA mensageiro. Aí você diz assim, tia, a senhora não trabalhou RNA mensageiro. Eu digo, mais um motivo para você não considerar essa alternativa. Mas, na verdade, se você tivesse estudado RNA mensageiro, você ia lembrar que essa enzima de restrição, ela atua no DNA
DNA, não no RNA, tá? Então, tem a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos, claro. E auxiliar no processo de duplicação de DNA? Não. Por quê? Porque ela acontece, ela é usada em processos específicos. O que eu quero dizer com isso? Que a duplicação do DNA, ele ocorre toda vez que vai ter mitose. Então, toda vez que tem mitose, eu vou fazer esse processo de duplicação naturalmente. É um processo natural, espontâneo da célula, senão ela não consegue reproduzir. Então, eu não vou usar só para auxiliar esse processo de duplicação, porque ele já acontece naturalmente. Eu vou usar ele em processos que não acontecem naturalmente. Quarta questão. Terapia gênica é um procedimento médico que envolve a modificação genética de células, como forma de tratar doenças. A terapia gênica idealmente visaria substituir um gene defeituoso por um gene normal. Algumas das formas de transferências utilizam vírus, dos quais os principais são os retrovírus, os adenovírus e os vírus adenoassociados. Então, ó, muita informação, texto lindo, isso daqui é uma afirmação, 3 termos lindos e maravilhosos que eu nem falei na sala. Professor, e agora? Vai, termina de ler a questão para ver se vai ser preciso utilizar esse procedimento de terapia gênica com vírus, tá? É possível porque o material genético de todos os envolvidos tem a mesma constituição química? Não. Os vírus envolvidos, aqui é constituição química diferente. Os seres vivos envolvidos na transferência dos genes são eucariontes? Vírus, eucarionte? Não. Os vírus são capazes de se reproduzir no interior das células só numa velocidade relâmpago, recorde, master e em milhares de novas unidades. As proteínas de todos os seres vivos são as mesmas? Jura? Não. De jeito nenhum. Beleza? Quarta questão, letra C de casa. Na quinta questão, olha, aqui na quinta questão teve um errinho, certo? O sistema passou para outra linha. Tem uma linha aqui sozinha, mas só tem uma frase que não tem ponto, que é a primeira. Mas o fato de ela não estar aqui, ela não vai atrapalhar a resolução, ok? Então, leia atentamente a frase e numere de modo que fique na sequência correta. Depois, marque a alternativa que apresenta essa sequência. Eu vou ler sem complementar, ok? Então, vamos lá. O vírus invade as células. Cientistas colocaram dentro de um vírus inofensivo um trecho de DNA com informações que corrige determinada enfermidade. Após o processo, as células são corrigidas e passam a trabalhar direitinho. O vírus é injetado no indivíduo. Qual aconteceria primeiro? Primeiro, claro e evidente, o cientista tem que fazer a modificação. Então, seria esse aqui, ó. Tá? Mas se você tiver dúvida, o último seria, após o procedimento, as células são corrigidas e passam a trabalhar direitinho. Gente, só tem uma letra em que essa é a número 4. Só a letra B. Se você quiser ir na sequência, beleza. Cientistas colocaram dentro de um vírus inofensivo um trecho de DNA com informações que corrigem determinada enfermidade. Próximo passo, o vírus é injetado no indivíduo. Depois que ele é injetado no indivíduo, o vírus invade as células e depois que invade as células, após o procedimento, as células são corrigidas e passam a trabalhar direitinho.
Letra B. Essa aqui foi para ninguém tirar zero, né? Por quê? Eu tenho na sexta questão uma imagem. Aqui é o CRISPR, DNA e gene. E você tem que fazer a relação com as alternativas. Só que olha só, nas alternativas, na C, ele fala: o CRISPR é uma molécula desenvolvida nos Estados Unidos e na França a partir da observação das bactérias. Qual dos números é o CRISPR? É o número 1. Então, automaticamente, o C é 1. Não é a letra A, e não é a letra B, e não é a letra C. Aí, bem aqui na letra B, diz assim, ó: além disso, conseguem carregar e inserir trechos de genes no genoma. Eis outra maneira. Olha só, gente, tá em negrito. Então, para a letra B, nós teremos o número 3. E só sobra a alternativa E. Sétima questão. Observe atentamente a imagem, leia as informações contidas nela e identifique o tipo de vetor utilizado nessa terapia. Olha só, eu tenho um agente aqui, diz: o vetor é modificado geneticamente para se tornar inofensivo. Gente, se ele tem que virar inofensivo, ele é um vírus, vetor viral. Plasmódio é um pedaço de célula e vetor nanoencapsulado, nanoestruturado, é um vetor feito por uma rede de polímeros. Sétima, letra A. Oitava, sobre o DNA. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente, gente, o número 3 é o P de fosfato. Só por esse, você já matava a questão. Mas toda a estrutura de DNA é formada pelo fosfato, pela pentose e por adenina, timina, citosina ou guanina, que são as bases nitrogenadas. Certo? Beleza? Vamos para a nona. Sabe-se testes genéticos, a ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, já é possível detectar por meio de exame de DNA a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência das bases de DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico das bases encontradas na molécula, são... Tenho que lembrar que A com T, C com G. Então, vamos verificar se está certo. C com G, A com T, A com T, C com G, T com A, C, G, G, C, T, A, T. Certo? C com C tá errado. C é com G. Começou errado. Aqui tá tudo errado. Tá igual. Tá tudo errado. Olha aqui, ó. A com G. A é com T. T com G. T é com A. Só pelo primeiro já dá pra gente saber. Beleza? 10ª questão da primeira chamada. Vamos finalizar. Durante um processo de duplicação do DNA, nucleotídeos livres encontrados no núcleo da célula vão se emparelhando sobre a fita molde. O emparelhamento obedece a algumas regras. A base adenina, por exemplo, só se emparelha com T. Timina. E assim nós concluímos
a nossa correção da primeira chamada, ok? Na avaliação de segunda chamada, nós não tivemos ninguém que tenha respondido. Então, correção da nossa avaliação bimestral de biologia para o 9º ano, finalizada com sucesso. Beijo, meus amores, e fiquem com Deus. Até a próxima aula.